Bora lá? Beleza? Mais uma vez, Fernando Gonçalves. Tamo junto? Bora mais para uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos abordar sobre regiões brasileiras. E como foi essa formação, de acordo, como é que foi, como é que deu essa formação. E nós vamos partir para entender sobre essa divisão. Quando a gente pega historicamente, nós vamos ver tratados de Tordesilhas, tratados de Madrid e alguns tratados que contribuíram ou fortaleceram o surgimento do Brasil. E o que vem a ser regiões? Por que dessas regiões brasileiras? Hoje nós pegamos e vemos que são 5 regiões: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Então as regiões são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tá? Então tem toda uma divisão de característica, tá? Cada região ela tem uma característica particular. Quando você pega a região Norte, por exemplo, ela mais se prende à floresta amazônica. Quando você pega Nordeste, você pega a questão da dificuldade, da pobreza, da seca, do sertão. Quando você pega a questão da região Centro-Oeste, você vai entender que lá se encontra Brasília. Quando você pega a região Centro-Oeste, mais embaixo você vai ver a questão do Pantanal, que pertence ao Mato Grosso do Sul. A região Sudeste, você pega a questão da floresta tropical ou Mata Atlântica. E quando você leva para o Sul, você vai ver que o Sul tem a floresta de araucária, né, a mata de araucária, e mais frio. Então essas são algumas características que contribuem ou que perduram nas nossas regiões. E o que traz isso para entender? O nosso Brasil ele tem uma biodiversidade ou uma diversidade natural. Ele tem isso. O que isso compreende? Compreende na nossa dimensão territorial, tá? Mas quando você pega um cara, um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geyser, em 1968, ele começa a planejar, ele pensa numa divisão geoeconômica, tá? Você, através do IBGE, 1969, divide as 5 regiões que hoje nós conhecemos como divisão política ou administrativa oficial. Pedro Pinchas Geyser, em 1968, mas chegando ao 1970, ele faz uma divisão regional em complexo. Isso não é uma divisão oficial. Ela simplesmente vai na questão de olhar a economia do nosso país. Tá? E essas características que se assemelham com alguns estados e que fica distinto com outros estados. Tá? Então essas características, algumas são parecidas, outras não. Por exemplo, tem estado que vive mais do café, tem estado que vive do turismo. Então tem essas diferenças. E ele, Pedro Pinchas Geyser, um geógrafo baseado na economia, ele divide em 3 complexos regionais. Quais são? O norte passa a se chamar Amazonas. Então, o mesmo norte em cima passa a se chamar Amazonas. O nordeste continua Nordeste. A diferença maior vai estar na região chamada Centro-Sul. Por que Centro-Sul? Ela vai unir o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Ela reúne 3 regiões em uma. O Centro-Sul, ele compreende Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e forma Centro-Sul. Então, essa se torna economicamente a principal região geoeconômica do Brasil.
porque ela vai compreender os estados do Centro-Oeste, que é Mato Grosso do Sul, Goiás, onde tem Brasília como sede, tem o Sudeste, que é Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio, e tem o Sul, que é Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tá? Então vocês terão essas questões, tá? E aí, como que eu coloco essas divisões? Quando eu penso nas divisões, eu penso na que o IBGE me deu, de 1969, a região administrativa ou política, que são elas: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Pronto. Tá? Pronto. Essas são assim. Pessoal, e essas em complexos regionais? Simplesmente é para olhar a economia do país. Não tem nada a ver com essa questão de... Quando você pega, não tem nada a ver com essa questão administrativa ou política. Eu não posso basear nessa questão. Tá bom, né? Dentre essas, quando eu pego para olhar em extensão territorial, a região norte é a região mais extensa do Brasil. Quando eu pego para olhar em tamanho, tá? Você vai pegar a região norte, composta, se eu não me engano, por 7 estados, e ela simplesmente é a maior em extensão territorial. Logo, quando você pega também a Sudeste, ela também é a questão mais populosa do Brasil. Povoada não, populosa, tá? Do Brasil. Então eu tenho essas duas aí, tá? O Brasil, ele por essa disparidade econômica, por essa dificuldade, por exemplo, a região norte, ela tem uma característica muito peculiar, muito dela, tá? Quando você vai olhar e vai ler que o Nordeste, ele é considerado a região problema do Brasil, tá? Tem toda uma questão de posição geográfica mesmo, porque a chuva não chega lá da forma que deveria chegar. E com isso, ela se torna uma região pobre. Todo o Nordeste é pobre? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, litoral não, né? Tá? Mas o sertão, sim, tá? Então toda a região ela vai ter esses problemas, essas dificuldades, beleza? Então eu preciso de entender isso. E cada região ela vai ter a sua economia como base principal. Nós temos a região sudeste, por exemplo, muito industrializada. E já temos outras regiões não tão industrializadas. Alunos, espero que vocês aproveitem essa videoaula, tá? Estudem direitinho, precisando de mim. Estou à disposição de vocês. Prestem bem atenção, assistam os vídeos, tenham uma boa aula, uma boa aprendizagem. Precisando de mim, pode ficar à vontade, estou aí. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Tamo junto.